A sua empresa promove a inclusão e a diversidade no ambiente de trabalho? Você já parou para pensar o quanto isso pode ser importante para o desenvolvimento da sua empresa, para quem trabalha aí no seu negócio ou até mesmo para o seu público? E aproveitando que acabamos de comemorar o Dia do Orgulho do LGBTQIA+, queremos te mostrar um desses grupos que a gente tem aqui dentro da RD e a importância de iniciativas como essa para que juntos a gente possa construir aí ambientes profissionais e pessoais muito mais seguros, fortalecendo a conexão e a individualidade da comunidade através de espaços muito mais acolhedores. Então, fica por aí, que o assunto de hoje é Pride to Be. E a gente sabe que você quer assistir esse vídeo até o final, né? Então, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo sobre marketing digital, vendas, redes sociais e, por que não, diversidade. Bora lá! Oi, eu sou Matheus Souza, trabalho aqui na Resultados Digitais e de uns tempos para cá muitas empresas têm enxergado a necessidade da criação desses grupos de diversidade como iniciativas essenciais para o desenvolvimento dos seus talentos e também do mercado. Representatividade, empoderamento e tantas outras questões precisam estar no radar aí de quem possui um negócio. É preciso pensar no bem-estar do quadro executivo, dos colaboradores, apoiando questões que incluam e desenvolvam a todos. Beleza, Matheus, mas o que é esse Pride to Be aí que você falou lá no início? Então, deixa eu chamar a Pieira, ela representa o grupo e ela vai explicar um pouquinho melhor. O Pride to Be é o grupo de diversidade aqui da Resultados Digitais. Nós somos o grupo de representatividade LGBTQIA+. Mais do que criar espaços de acolhimento, a gente também trabalha com a criação dos espaços dentro da própria RD. O nosso objetivo é justamente fazer com que a sociedade como um todo compreenda a importância de trabalhar a inclusão de pessoas LGBTQIA+, na sociedade, dentro do ambiente de trabalho e tirar o estigma de só porque essa pessoa é LGBTQI ela tem que ser tratada de uma forma diferente. A gente entende quanto Pride, que é o nosso dever para com as pessoas que fazem parte do grupo de diversidade, que a gente faça o melhor para tornar a RD melhor para todos nós. Então, a gente tem alguns trabalhos com gestores, trabalhos com relação ao desenvolvimento do mercado de trabalho, a comunicação, que fazem com que a gente hoje atue de forma importante e significativa perante os executivos e também perante a sociedade da RD que não faz parte desse grupo em exclusivo. A gente precisa que as pessoas entendam que os grupos de diversidade, dentro e fora da RD, eles precisam ser vistos como um canal estratégico, como um KPI mesmo estratégico para a organização, uma vez que ele ocupa um trabalho de transformar, né? Ele tem ali uma missão de transformar a sociedade que a gente está inserido. Então, a partir do momento em que eu entendo que a gente, enquanto indivíduo e membro desses grupos, tem uma responsabilidade maior, a gente começa a pensar no que é que a gente pode fazer enquanto indivíduo. Poxa, todos os dias a gente precisa atuar para que as ações que a gente faça hoje estejam contribuindo para esse impacto na sociedade. Quando a gente percebe que a gente é estratégico, quando a gente entende que a gente tem que atuar todos os dias em relação a isso, a gente automaticamente vira intencional nas nossas ações. Então, de manhã, cedo, abrir o olho e falar como é que eu vou ter discursos e ações que vão colaborar com uma comunidade mais inclusiva, com uma sociedade mais aberta ao que é diverso. E para que o grupo continue educando, provocando questionamentos e transformando vidas, diversas ações são feitas ao longo do ano. Por isso, as reuniões são marcadas com uma certa frequência para promover a troca de experiências, conhecimento, o engajamento e o bem-estar de quem já é do grupo ou de quem está começando a fazer parte desses encontros. A gente, em uma reunião entre nós, decidimos que haveria um comitê decisor de tudo que precisaria ser feito com relação ao Pride to Be. Os participantes desse comitê são heads de squads específicos de ações, com pessoas diversas, com pessoas de áreas diversas, que pudessem representar todas as pessoas que fazem parte desse grupo. E é claro que no mês do orgulho, além de todas essas, várias outras atividades foram planejadas e cada squad ficou responsável por botar essas ações em prática. Quando a gente produziu todo esse mês, a gente tinha bastante ansiedade do que seria as atividades do mês, né? Nós estamos vivendo um tempo atípico, que é o Covid, a pandemia, e isso afeta também os nossos planejamentos de como a gente tem pensado as ações dentro da nossa organização.
Só que como foi se construindo, foi um processo bastante orgânico, né? As pessoas, um squad geral de 21 pessoas, foram contribuindo e trazendo diversas ideias, justamente para somar no que a gente tem hoje de ações e de calendário para este mês. Além de fazer parte do comitê do Pray2B, eu sou head do squad de rodas de conversa, que tem como objetivo trazer problemas à nossa comunicação e também criar espaços seguros, não apenas para os R-doers que não são LGBTQI, entrando em contato com alguns conhecimentos para se aprimorar, quanto espaços seguros para que as pessoas que fazem parte do nosso grupo, do Pray2B, conversem sobre fatores que as incomodam, que doem e que elas precisam conversar a respeito, além de trabalhar com o desenvolvimento de líderes e gestores. Então, o que a gente fez foi, a gente foi atrás de alguns coordenadores, alguns diretores, né, algumas pessoas que a gente sabia que tinham bastante coisa para agregar e que fazem parte do grupo de afinidade, e a gente organizou com eles algumas mentorias muito focadas também nessa parte profissional, sobre ascensão. Então, quais são as barreiras que impactam a ascensão na sua carreira, identidade de imagem pessoal. Então, são assuntos que a gente imagina que tinham a ver, né, com a comunidade e que esses mentores tinham bastante para acrescentar, e a gente resolveu unir as duas coisas e poder levar essas informações para o pessoal do Pride. Para o mês do orgulho LGBT, a gente fez a primeira ação, que foi a Revivência, a gente chamou. Foi uma vivência onde a gente buscou se conectar com o momento onde a gente saiu do armário, né, que a gente fala, onde a gente se descobriu. Essa ação, ela foi voltada só para membros LGBTQIA+, do Pride2B, da RD, para a gente criar realmente um ambiente de acolhimento, um ambiente seguro para a gente tocar num tema tão delicado e, mais do que isso, nos conectarmos através das nossas histórias. No mês do orgulho, o Squad de Integrações planejou um webinar com uma convidada externa para poder trazer como que a gente consegue nos integrarmos dentro da RD e com um ambiente de trabalho também pensando de forma externa. E nós planejamos também um happy hour para poder trazer todo mundo que pertence ao Pride, bem como todo mundo que trabalha na RD, para fazermos uma grande comunhão e finalizarmos o mês do orgulho com chave de ouro. E esse tipo de ação é algo maravilhoso. Reflete o desenvolvimento de um posicionamento maduro da organização diante da pluralidade que é a nossa sociedade. Tá, mas o que isso significa? Significa que cada pessoa é única. Por isso, é tão importante a gente construir um ambiente de trabalho que acolha a todas elas. E para isso, é preciso pensar sobre como promover a diversidade, discutindo acessibilidade e questões como identidade de gênero, raça, etnia, orientação sexual, entre muitos outros temas. E para você ver como isso impacta não só os seus colaboradores, mas também o seu negócio, dá só uma olhada. Em 2018, a Boston Consulting Group divulgou uma pesquisa que apontava que as empresas que foram analisadas e que tinham equipes de gestão com diversidade tiveram uma receita 19% maior relativa à inovação. E uma pesquisa de 2017 da McKinsey & Company mostrou que as empresas que estavam abertas às diferenças tiveram uma lucratividade 21% maior quando tinham diversidade de gênero e 33% maior quando tinham diversidade étnica e cultural. E se você ainda tem dúvidas do quanto a diversidade é essencial, quer ver como não pensar nesses assuntos pode impactar negativamente a sua empresa? Trabalhava numa concessionária em que, abertamente homofóbico, como era o dono, ele começou a suspeitar da minha sexualidade. E ele disse para eles que caso eles confirmassem que eu fosse gay, eu seria demitido. Nessa época, inclusive, para eu não perder o emprego, porque era um sonho de trabalho até então, ter essa profissão e trabalhar lá, eu precisei convidar uma amiga, que por acaso era lésbica, para ela ir na concessionária me beijar e sair comigo de mãos dadas para poder se passar pela minha namorada. Isso garantiu meu emprego ali por alguns meses, pelo fato de eu ter uma suposta namorada. Isso nunca impediu que eu fosse o melhor vendedor da concessionária, por exemplo. Isso nunca impediu que o meu lado profissional se desenvolvesse e se demonstrasse conforme a empresa precisava. Mas a empresa quis colocar a minha sexualidade como algo que não era aceitável, ou como se eu fosse um menor profissional por conta disso. Alguns anos atrás, quando eu estava procurando trabalho, acabei quase decidindo ir trabalhar para uma empresa onde tinha alguns ressalvos. E especificamente, eu senti da parte
do CEO uma falta de importância para valores de forma geral. Então, eu senti que quando tentei mencionar que eu sou gay, não foi um assunto, mas não foi algo que ele também engajava. Quando a gente falou sobre outras decisões, eu senti um pouco disso, mas como era um momento que era muito interessante, quase acabei indo para lá. Só que, ao mesmo tempo, eu estava entrevistando, ou seja, para uma vaga aqui na Resultados Digitais. E aqui eu senti uma diferença, né? E essa diferença para mim, como em todas as minhas entrevistas, especialmente com fundadores de empresas, etc., eu sempre preciso me colocar, ou colocar o fato que eu sou gay, ou que eu tenho marido, né, especificamente, para ver a reação das pessoas. E aqui na RD, quando eu fiz isso, na minha própria entrevista com o Eric, o CEO, eu falei, decidi vir para o Brasil, dos Estados Unidos, com meu marido, tudo que a gente faz é uma decisão conjunta. E aí, esperei para ver como ele ia reagir. E a reação dele foi, legal, tem marido, o que o seu marido faz? Então, por mim, isso foi um reforço de algo em que eu acredito, que você, de fato, precisa escolher uma empresa à base de valores e cultura, porque é aí que você vai se sentir mais confortável. A primeira empresa, acabou 6 meses depois, o board de diretores desligou o próprio CEO e a empresa quase faliu. Eu acho que por causa de certas decisões que ele tomou que, de fato, não estavam à base de certos valores de pessoas e como gerenciar uma empresa, enquanto aqui na RD é um pouco diferente. Então, eu sou muito agradecida por ter a oportunidade de estar em um lugar que eu consigo expressar a minha individualidade, que eu consigo ser eu mesma, que eu consigo me desenvolver quanto profissional, quanto R2, mas também como pessoa que convive com outras diversidades também, além da orientação sexual. E o pessoal do grupo tem sempre refletido aí sobre as ações que já foram feitas e o que está acontecendo, mas eles também estão de olho na evolução do grupo e das questões de diversidade dentro da RD. É importante para todas as empresas que já têm ou querem ter grupos de diversidade pensarem também em ações que conectam as necessidades desses grupos. Então, além de projetos voltados para as necessidades dos grupos LGBT, também pensarem em projetos que vão atender as necessidades dos grupos de pessoas negras, dos grupos feministas, dos grupos de pessoas com deficiência, grupos de mães também, por exemplo. Outro ponto muito importante é sempre ter em mente que dentro de um grupo de diversidade LGBT, a gente não deve focar só naqueles personagens que já são os mais conhecidos, vamos dizer assim, que seriam os homens e as mulheres cis homossexuais, que seriam os gays e as lésbicas, né? Nós também temos que pensar em abranger as pessoas bissexuais, as pessoas que são transexuais, as pessoas que são não binárias, as pessoas queers, as pessoas que são travestis e todos aqueles personagens que compõem a nossa sigla LGBTQIA+, que é o nome oficial atual. Por exemplo, aqui na RD, o Pride2Be está planejando algumas ações junto com o time de recrutamento para preparar a nossa empresa para receber no futuro muito próximo, dentro do nosso time de talentos, pessoas trans. O que a gente tem aqui é algo realmente muito especial. Mas você já parou para pensar que isso pode ser uma meta real aí no seu trabalho? É bom para todo mundo. Pode ser mais lucrativo, pode melhorar o desempenho dos seus colaboradores e ajuda a criar um ambiente muito mais saudável e agradável para todo mundo. Mas olha só, isso tem que ser feito de forma genuína, tá? Por pessoas que realmente acreditam naquilo que está sendo proposto e não só visando números e cifras no final do mês. O melhor motivo para iniciativas como o Pride é o respeito, a inclusão e porque é a coisa certa a ser feita. Além disso, ter diversidade ali entre os seus colaboradores ajuda a se comunicar com todo mundo. E qual empresa não quer falar com todo mundo, né? O fato de ter um grupo dentro da empresa, ou seja, mostra que, primeiro, isso é importante para a empresa, então a empresa de fato respeita isso, mostra que a empresa e a liderança de fato está aprendendo com isso, está engajando com isso e vê o valor disso, isso é importante, mas também representa uma oportunidade para alguém entrando numa empresa que possivelmente não vai fazer uma entrevista, perguntar ou mostrar que de fato é LGBT ou quer outra coisa, mas que a pessoa pode entrar e começar a sentir confortável dentro desse grupo e empodera essa pessoa a se sentir confortável dentro da empresa toda. Pessoas que se sentem acolhidas e aceitas
onde elas trabalham rendem muito mais. Eu digo isso por experiência própria e pela experiência junto com os meus companheiros de Pride e de RD. Então, não custa dar uma oportunidade para uma pessoa que não tem uma oportunidade tão fácil. Uma coisa que eu queria muito pedir para a comunidade LGBTQIA+, de forma geral, é para que a gente se acolha dentro da própria comunidade, né? E a comunidade LGBTQIA+, é uma comunidade maravilhosa, é um lugar muito que deveria ser um lugar muito de acolhimento, e que é na grande maioria das vezes. Mas que ainda assim, muitas vezes, a gente acaba enfrentando alguns preconceitos dentro da própria comunidade, né? Entre pessoas trans, entre pessoas bis, pessoas pansexuais, sapatão, gay. Então, eu acho que é um pedido mesmo para que a gente se acolha cada vez mais, para que a gente se una cada vez mais e que a gente entenda que a gente faz parte da mesma minoria, entre aspas, né? Obviamente, cada um aí tem a sua luta. Então, como que eu, enquanto homem, gay, branco, cis, consigo pegar os privilégios que eu tenho e estender eles às pessoas que estão mais longe dessa esfera heteronormativa que a sociedade entende hoje como normal e como padrão? Eu sou uma bicha preta, né? E eu acho que isso me diferencia de várias outras pessoas que estão dentro da mesma sigla que eu, que pertencem à mesma pauta identitária que a minha. Porque a minha experiência de gênero, ela é transversalizada e recortada pela experiência da raça. Isso fala de um lugar e fala de uma experiência diferente, a qual vivemos numa sociedade que é hierarquicamente racializada, ou seja, que tem o branco como lugar normativo e a pessoa negra como lugar de desvantagem social. A minha experiência enquanto sujeito, ela é uma experiência que, dentro dessa sociedade, é operada por uma série de desvantagens sociais e uma série de opressões. Algo que eu sempre penso e que todas as pessoas da pauta LGBTQIA+, deveriam pensar, é quais são as possibilidades de vida e quais são as possibilidades de morte dentro dessa legenda. Né? Em pensar que eu saio todo dia para trabalhar e eu tenho a possibilidade de apanhar na rua ou a possibilidade de não voltar para casa por ser uma bicha e por ser preta, isso fala de um outro lugar, isso fala de uma outra experiência. Então é preciso olhar para as questões, mesmo as questões LGBTQIA+, é preciso ter uma perspectiva e um olhar interseccional, justamente respeitando as nossas singularidades e respeitando a experiência individual de cada sujeito no mundo. E entendendo que estar cada vez mais longe dos marcadores sociais ou do ideal normativo do homem branco heterossexual significa estar cada vez mais em desvantagem social e ter menos possibilidades de vida numa sociedade que opera um sistema de vida e de morte o tempo todo. Então, pensa com carinho, quem sabe você pode plantar essa semente aí no seu trabalho. A diversidade é o primeiro passo para um ambiente muito mais equilibrado e igualitário. Que a gente consiga auxiliar as outras pessoas da RD a defenderem os mesmos ideais, não apenas os ideais LGBTQIA+, mas sim de incluir todas as pessoas que fazem parte da nossa sociedade. E então, tudo isso que eu falei aqui na RD serve perfeitamente para isso. Então, eu estou aqui na RD, sou diretor na RD, eu sou muito gay, não tenho ressalvo nenhum e estou feliz. E aí, curtiu esse vídeo? Curtiu esse papo sobre diversidade? Então, se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta aqui embaixo se você tem interesse de fazer isso na sua empresa, se a sua empresa já tem um grupo, conta aqui pra gente. Espero que você tenha gostado e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!